Bom, começar aqui, gente, vou falar dos tópicos especiais. O que eu resolvi fazer? Nós estudamos tanto, 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 falamos de tanta teoria, que eu tive uma ideia de fazer assim, uma espécie de uma limpeza em tudo que nós estudamos, tentando simplificar todos os conceitos que nós vimos em relação à gestão da qualidade. Tá certo? Então, eu acredito que esse material aqui vai ajudar vocês a nortear, né, esse excesso de teoria que se faz em cima da gestão da qualidade, que não era para ser tão complicado, né? Nós sabemos que tem muitas ferramentas, mas qualidade, se você parar para pensar, não é uma coisa que deveria se complicar tanto, né? Então, vamos falar de qualidade, né? Qualidade, principalmente na produção. Qualidade é o atendimento de requisitos do produto, processo, método, resultando em um produto em perfeito estado e com funcionalidade assegurada por um bom espaço de tempo. Então, aqui, quando a gente fala de conceito de qualidade, ele tem que atender os requisitos internos, né, da empresa, ele tem que atender o processo, ele tem que atender o método de trabalho definido, para resultar num produto em perfeito estado e, lógico, que funcione, né? Uma funcionalidade segurada pelo bom espaço de tempo, né? Você quer comprar um produto, você quer que ele tenha uma durabilidade. Então, esse é o conceito de qualidade. Por que não se produz, então, com qualidade hoje no Brasil? Ainda existem empresas que deixam a desejar na questão de qualidade. Bom, primeiro ponto, primeiro item aí, qualidade gera esforço. Não é verdade? Para você trabalhar com qualidade, você tem que ter mais atenção, você tem que ter mais empenho, você tem que ter mais vontade de acertar. E muitas vezes a gente não encontra isso nas pessoas, infelizmente, né? Então, por que também não se produz com qualidade? Porque a qualidade, ela demanda investimento, tem que ter dinheiro, né? Então, as empresas, para trabalhar com qualidade também, elas têm gastos, né? Então, elas precisam de recursos. Então, algumas empresas, por dificuldades financeiras, deixam a qualidade como segunda opção. Por que não se produz com qualidade? Porque também demanda conhecimento. Então, vocês estão aí, ó, vocês estão estudando, né? Precisa de investimento em conhecimento. E aí, tudo está relacionado também à questão financeira. Precisa de mão de obra doutrinada, qualificada. Nós temos uma séria dificuldade com doutrinação, né, com disciplina. É complicado essa parte, né? Seriedade, disciplina, nós temos esse grande problema. E por último, por que não se produz com qualidade? Porque demanda recursos, lógico, em relação a isso tudo que eu falei, né? Então, a gente aqui hoje, quando eu falo que a gente não tem uma mão de obra doutrinária qualificada, a gente tem dificuldade de seguir normas e regras. Não sei por que se isso é cultural, mas nós temos. Agora vamos falar então agora do processo de produção. Que a qualidade, ela vem desde quando você compra matéria-prima, quando você produz, até quando você entrega, né? Então, a primeira coisa, a qualidade, a qualidade inicia com a compra adequada do material que vai ser usado na fabricação. Kelciane, você está aí? Entrou agora? Deixa eu te falar. Tudo bem, né? Eu estou falando aqui, hoje eu escolhi um tema chamado Qualidade Tópicos Especiais. Eu estou falando porque a gente estuda tanto, Kelciano, estudamos tanto teoria, tanta teoria de qualidade, tanta ferramenta, que a gente acaba perdendo um pouco do foco, do que realmente é qualidade. Aí eu resolvi hoje dar uma matéria sobre qualidade mais simplificada, com uma linguagem mais simples, mais acessível, entendeu? Para a gente entender mesmo a questão da qualidade. Bom, aí eu estou falando aqui que a qualidade no processo de produção ela inicia com a compra adequada da matéria-prima, que vai ser usada na fabricação. Então, começa pelo cuidado, né, de você comprar uma boa matéria-prima. Porque, olha só, o primeiro cuidado do responsável pelo setor de produção é fazer uma correta análise, né, do material que você está adquirindo, né,
e que vai alimentar o processo de produção da empresa. Se você comprar material inferior, o resultado vai ser inferior. Então, começa ali na escolha, na seleção dos fornecedores. Então, o primeiro processo aí é selecionar fornecedores que também prima pela qualidade. É você selecionar não somente os fornecedores, mas os produtos que esses fornecedores fornecem, né? Fazer uma análise desse produto que chega, quando o caminhão é descarregado na fábrica, entendeu? Se esse material realmente está dentro dos requisitos da nossa empresa, se está atendendo os nossos padrões de qualidade. Então, qualidade requer empenho, tá? É igual eu falei aqui no parágrafo anterior, que é o Ciane, olha só. Por que então ainda não se produz com qualidade, sendo que qualidade já era para estar incorporado, né? Bom, primeiro porque gera esforço. A qualidade, ela exige cobrança. Ela gera esforço esforço pessoal mesmo, né? Quem trabalha com qualidade se cobra. Você vai também, ele não só se cobra, como você às vezes vai ter que cobrar outras pessoas. Então gera esforço. Às vezes a pessoa não está muito disposta a esse esforço, porque a gente tem uma tendência ao conforto, né? A qualidade, ela demanda investimento, porque você tem que ter gastos, às vezes, com máquinas novas, com equipamentos novos, você tem gasto com conhecimento, você precisa de doutrinar a mão de obra, qualificar, disciplinar. Então, tudo isso demanda recurso. Então, foi isso que eu falei aqui. E a qualidade do processo, conforme eu falei, inicia-se com a compra adequada do material, né? Seleção adequada. Aí, continuando o produto já no processo de produção. Bom, ao passar pela fase de análise da matéria-prima ou do material, né, que você vai usar, o próximo passo a qualidade é assegurada através de um bom planejamento. Você tem que planejar todos os passos da produção, todos os processos, definir um cronograma de produção, né? Fazer um estudo adequado de como que esse produto vai ser processado. Aí você pode também estudar o layout da fábrica, você pode estudar o fluxograma da fábrica antes de fazer, entendeu? Criar esse planejamento, ter esse hábito de pensar antes, entendeu? Então, a qualidade durante o processo de produção deve ser levada em consideração nisso. O outro ponto importante a destacar, aí, olha só, eu estou fazendo tudo, esse material aqui, eu queria até que vocês guardassem com muito carinho. Esse material vai ajudar muito. O outro ponto que é importante destacar nessa questão da qualidade é a manutenção das máquinas, no preparo do quem vai operar a máquina. É uma pessoa preparada? Né? Eu tenho um carro, eu vou dar para um motorista que não tem carteira de habilitação para dirigir? Não. Então, você tem que levar em consideração a manutenção preventiva das máquinas, se o operário é preparado para aquela máquina, se ele recebeu treinamento, se ele tem conhecimento de uso daquela máquina, entendeu? Então, enfim, isso tudo faz parte do planejamento e automaticamente vai desaguar num produto com qualidade. Não menos importante é a organização do ambiente, que a gente é muito negligente, né? Quando se fala de 5S, os alunos não levam muito assim, é por causa dos conceitos simples, né? Mas não é menos importante a organização, uma boa iluminação, a limpeza do ambiente, o conforto ambiental, às vezes se for muito calor, ter um bom sistema de ar-condicionado, se for um lugar muito frio, às vezes um sistema de aquecimento. Então, é importante você criar isso. A gente trabalha melhor quando a gente está num ambiente melhor, né? Você está num lugar calorento, você fica nervoso, não corre ar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso vai influenciar na qualidade. Para completar mais ainda essa lista, a gente também, até isso, a gente tem que preocupar vocês aí como engenheiro, né? A moral dos operários. Ao você fazer isso, organização do ambiente, iluminação, você já está ajudando na moral dos operários. Mas tem essa moral, será que ele participa? Será que ele se sente dono do processo? Será que você dá essa abertura para ele opinar? Entendeu? Ou ele vai sempre se sentir que ele é apenas mais uma máquina? Então, essa questão também é importante, você ter os operários se realizando na profissão,
automaticamente você pode gerar um produto de qualidade, entendeu? Isso deve acontecer. Ainda para terminar essa lista, né, é preciso também levar em consideração disponibilidade de ferramenta. Eu tenho ferramentas que sejam disponíveis para todo mundo? Ou um tem que ficar esperando o outro acabar? As ferramentas estão em bom estado de conservação? Os operários têm uma disciplina para usar as ferramentas, não deixar quebrar, não tomar cuidado com a manutenção dessas ferramentas? E se quebrar, a gente tem já uma troca, entendeu? Porque para a gente trabalhar bem, a gente tem que ter bom equipamento, né? A gente tem que ter esse nível de exigência. E isso eu costumo falar para vocês, até levar para o lado pessoal, na vida pessoal de vocês. Começa assim, a comprar coisa de qualidade, gente. Tendo possibilidade, às vezes é melhor você ter menos roupa, mas ter poucas roupas, né? Quero dizer assim, com qualidade, você ficar comprando um monte de roupas sem qualidade, que na hora que você lava já volta velha. Ah, só estou aqui dando um exemplo. Então, a gente é preciso já incorporar essa questão da qualidade no nosso dia a dia, na nossa vivência. Bom, ainda na qualidade do processo, o que o engenheiro deverá observar, então, durante o processo produtivo? Se está havendo desperdício de material, aí é ficar de olho. Se está havendo ociosidade, pessoas paradas, né? Produção parada, se está havendo gargalos no processo de produção, ou seja, às vezes um setor está trabalhando muito e aí criou gargalo. Em compensação, o outro setor tá ocioso porque o gargalo está prendendo, né? Está criando ali um problema sério. Então, enquanto a Kelsiane não faz, eu não posso fazer nada. E está preso em você. O processo parou. Então, isso não pode, o engenheiro não pode deixar isso acontecer. Sobrecarga de trabalho, será que a gente não está com uma superprodução também? Isso também atrapalha a qualidade. O excesso, né? Sobrecarga de trabalho. Os funcionários ficam cansados, as máquinas ficam exauridas, e aí a qualidade cai. Outro problema que o engenheiro tem que observar, como é que é o clima interno? Cliente interno, um está atendendo bem ao outro, existe uma harmonia dentro da empresa, existe profissionalismo, eu nem falo que a pessoa tem que ser amiga, não, mas tem que ser profissional. Existe isso na empresa? Você observa que tem esse clima, entendeu? Então, isso tudo aqui é para você refletir. Guardem esse material com muito carinho. E por finalizar, na qualidade do processo, ele está escrito de uma forma bem simples, entendeu? E fácil de entender. Para você ainda finalizar o que o engenheiro deve observar, ele deve acompanhar o produto no processo. Desde quando ele é matéria-prima, aí no momento que ele começa a se transformar, entendeu? Para se der algum problema, você já resolver na origem, não esperar ele ficar pronto para depois você resolver o problema. Que aí pode ser tarde demais e já houve desperdício de obra, de mão de obra, de material, de qualidade. Então, acompanhar os produtos, os processos, o produto sendo produzido. Ficar de olho, acompanhar. Aí, depois disso tudo que eu falei, aí sim, ainda mesmo depois que o produto ficar pronto, ainda merece uma inspeção final no produto, né? Para que ainda assim não passe nada para o cliente. Então, fazer uma inspeção final no produto após a conclusão do processo. Isso também é importantíssimo numa gestão de qualidade. Bem, gente, observando tudo isso, parece que nada pode dar errado, não é verdade? Mas a gente sabe que a vida não é assim. Infelizmente, mesmo tomando todo esse cuidado, mesmo tendo planejado, tendo feito um layout, tendo feito manutenção preventiva, tendo feito um treinamento, tendo investido, tendo doutrinado o funcionário, tendo um clima bom, tendo promovido um clima bom dentro da empresa, ainda assim a qualidade pode não acontecer em alguns casos. E aí, o que a gente aprendeu? A buscar as causas, né? Através do MASP, né? Método de análise e solução de problema. E aí a gente busca as causas. Por isso que vocês aprenderam as ferramentas que eu vou falar aqui para vocês agora. Olha lá, quais são as causas? As causas podem ser nas pessoas, pode ser na máquina,
Pode ser no método, pode ser no material, pode ser no meio ambiente, entendeu? Então, identificar, né? Isso também nós aprendemos. Só que agora eu estou fazendo de uma forma mais clara toda essa teoria que nós vimos ao longo desse semestre. Então, quais são as causas de um produto defeituoso ou de um produto fora da conformidade ou um produto sem qualidade? Quais são as causas? Mesmo depois de tudo que eu falei. Bom, as máquinas, por melhores que sejam, mesmo com manutenção preventiva, ainda assim ela pode dar defeito. A gente nunca sabe, mesmo com manutenção. Então, são coisas que podem acontecer. As pessoas, elas mudam de humor, né? Elas podem não seguir manual de procedimento por algum momento, entendeu? Então, pode acontecer. Ela encontra uma maneira mais fácil de fazer por conta dela. Isso acontece muito, entendeu? Então, e você passou despercebido por você. Algum método de trabalho que foi previamente planejado pode ter sido alterado saindo da padronização também. Está ligado a pessoas também aqui, entendeu? Já existe um método já previamente definido, mas vai lá que o funcionário lá resolve fazer de outra forma, entendeu? Os materiais podem não ter sido corretamente manuseados. Às vezes você comprou material de qualidade, fez a inspeção, fez análise laboratorial, escolheu o menor fornecedor, mas dentro da sua empresa, um contato manual lá pode ter atrapalhado, dependendo do material. Ele pode ter sido não bem armazenado, pode ter umedecido, entendeu? Pode ter pegado sol, que afetou. Então, isso tudo pode também ser a causa de defeito. Estou aqui fazendo uma reflexão completa da gestão da qualidade. Uma outra consideração, gente, por melhor que seja a nossa qualidade, mesmo que não apresente defeito, não adianta a gente produzir o melhor produto do mundo se ele não será útil para atender uma necessidade. Não é verdade? Então, antes de qualquer coisa, o produto ele só existe para atender uma necessidade. Dei aqui o exemplo da máquina de escrever só para ter uma ilustração aqui, né? Que hoje a máquina de escrever ela atende ainda algumas necessidades. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que são mais saudosistas, né? Mas já não encontra mercado para um processo de produção tão grande, né? Porque o computador, vulgo o Word, substituiu a nossa famosa máquina de escrever, que não é da sua época, Cristiano, mas é da minha. Eu já trabalhei muito com isso. Então, também não adianta a gente produzir produtos de muita qualidade, sendo que não vai ter demanda. Então é necessário também conhecer as demandas, né, e as necessidades dos nossos clientes. Bom, face ao exposto de tudo que eu falei, foram surgindo outras ferramentas que nós vimos. Nós vimos na última aula o QFD, que é o desdobramento das funções da qualidade. Então, aqui, olha, face ao exposto anteriormente, nasce a ferramenta QFD, que você desdobra na função da qualidade, identificando o que o que o consumidor deseja no seu produto. Então, está relacionado àquilo que eu falei. Eu tenho que saber o que o meu cliente quer. Ele quer uma máquina de escrever ou ele quer uma facilidade, que ele possa digitar, errar com mais facilidade e arrumar, entendeu? Então, o QFD ele faz isso. Ele ouve a voz dos clientes, né? Então, por isso que nós aprendemos isso. Ele desdobra o desejo do cliente no que ele pode atender, tá? Eu produzo isso aqui. Faz uma pesquisa. O que os clientes esperam desse produto? Eles esperam isso, 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 isso. A gente desdobra isso e tenta ver se é possível atendê-lo, né? Face ao exposto anteriormente, também nasce o FEMEA, que visa prever falhas nos produtos, nos processos, mas é antes que ele se realize. Então, o FEMEA é um trabalho também que a gente se faz dentro do planejamento. O FEMEA, ele também
junto com o QFD, a diferença do FME e o QFD é o seguinte, que o QFD ele ouve a voz do cliente, o FME ele ouve os próprios engenheiros tentando imaginar possíveis problemas, e aí já encontrando a solução antes do processo começar, entendeu? Face ao exposto anteriormente também, nasce a ferramenta Seis Sigma. O que o Seis Sigma defende? Ele quer reduzir defeitos, ele quer analisar as causas comuns de variação, por que acontece, mesmo que seja comum, entendeu? Mesmo que seja uma causa esperada de variação. Mas ele quer assim mesmo, ele é uma busca pela excelência mesmo. Então, ele quer reduzir essa variabilidade durante o processo de produção. Ele quer realmente que a gente faça hoje certinho e amanhã repetir certinho e depois de amanhã repetir certinho. Ele quer reduzir isso. Essa é o espírito do Seis Sigma. Face ao exposto anteriormente estudado, também nasce uma outra, tá vendo? Como é que por isso que a gente tem muita teoria, e agora eu estou tentando simplificar. Nasce o Kaizen, que é uma filosofia em que os melhoramentos eles devem ser contínuos. Porque eu acredito muito no Kaizen. Pessoalmente, eu acredito. Nada que eu quis fazer de uma hora para outra, eu fui bem sucedido. A gente não melhora de uma hora para outra. Eu não acredito em milagre, assim. Aliás, desculpa, não é milagre. Milagre acontece que milagre já é uma coisa além é uma coisa da religião, é uma coisa de fé. Então, acredito sim. Acredito muito em milagre. E tem até motivos para acreditar. Eu falei a palavra errada. Eu não acredito em soluções fáceis, tá? Soluções fáceis do homem. De Deus, eu não duvido de nada. Porque na hora que Deus quer, Ele pode fazer a nossa vida mudar de um segundo para outro, né? Então, isso aí eu acredito. Mas é uma questão de crença pessoal. Mas do que vem do homem, né? Do homem mortal, né? Que não é nenhum Deus, né? Nós somos os simples mortais. Eu acredito sim. Eu acredito na melhoria das pessoas. Eu acredito que todas as pessoas podem melhorar. Acredito que nós possamos melhorar os nossos hábitos, as nossas condutas, o nosso profissionalismo. Podemos melhorar a empresa que a gente está, né? Automaticamente, quando a gente melhora a gente como cidadão, a gente melhora o país da gente. Então, mas eu acredito em melhoramento contínuo, né? Até porque, por exemplo, quanto tempo que você leva estudando? Pensa desde quando você começou a estudar. Eu tenho certeza aí que você tem aí uns 16 anos que vocês estão estudando. Desde o pré-primário, hoje nem sei se chama pré-primário mais, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, daqui a pouco tem ainda pós-graduação. Então, a gente passa muito tempo estudando. Então, eu acredito muito no Kaizen como um princípio, né? De que a melhoria ela é contínua. Então, não acredito em revolução. Eu não acredito. Revolução, ele dá certo por pouco tempo. Eu não acredito naquelas pessoas que falam assim, olha, tem uma dieta milagrosa, você vai ficar magrinha em 3 dias, compre esse comprimido e tal, e experimente. Não acredito nisso. Você tem todo um esforço, tem exercício físico, tem caminhadas, tem que reduzir a alimentação. Aí eu acredito, mas isso leva tempo. Então, o Kaizen, para mim, é uma filosofia que deve ser empregada na empresa. Se você está buscando a melhoria da qualidade da sua empresa, tente fazer melhorias contínuas, todos os dias um pouquinho. Né? Tenta ser amanhã melhor do que hoje. E hoje, provavelmente, você está melhor do que ontem. Essa é a filosofia Kaizen. Uma outra filosofia que a gente viu de uma forma um pouco rápida, mas vimos, é o Kanban, né? Face ao que foi falado em relação a gargalos, ociosidade, aí nasceu o Kanban. O Kanban ele visa produzir conforme a demanda. Para que eu vou produzir se não tem demanda? Né? Antes era assim, se produzia sem ter demanda e fazia estoque. Então, o Kanban, ele não empurra a produção, ele só puxa. Ele puxa conforme a demanda vai surgindo. Então, essa é a filosofia do Kanban, né? Não fazer estoque. Esperar a demanda acontecer para eu começar a produzir, tá? Quase que como se tudo fosse por encomenda, né?
E aí, uma outra filosofia da gestão da qualidade é o just in time, né? O just in time ele é muito interessante, ele foi falado em relação, ele é usado muito porque ele evita o desperdício, né? Através dessa relação desperdício é que surgiu o just in time para reduzir a quantidade de produtos ociosos. Porque, para que você vai fazer estoque, gente? Quanto mais você tem um recurso, mais você gasta esse recurso. É interessante. Quanto mais você tem, mais você gasta. Isso é da natureza do homem. O homem só consegue economizar quando ele vê que está acabando, quando é pouco. Não é verdade? Por que às vezes a gente fala assim, cara, como é que o cara sobrevive com salário mínimo? Porque ele tem que sobreviver com salário mínimo. E não tem outro jeito, né? Ele tem que fazer o dinheiro dele dar para comer. Aí, lógico, isso aqui é um exemplo extremo, né? Mas tudo que você tem de mais, você tende a gastar, a desperdiçar. Se você tem muito tempo, você desperdiça o tempo, é da natureza, né? Se você tem muito recurso, você desperdiça esse recurso. Então, o just in time é uma boa filosofia. Ele reduz o investimento no estoque, né? E aumenta o cuidado com a preservação do estoque, do mesmo, né? Eu esqueci de colocar ali, reduz o investimento em estoque. Depois eu escrevo. E preserva esse estoque. Porque, conforme eu falei, se tem pouco parafuso, eu não posso desperdiçar os parafusos. Bom, o que vocês têm como desafio aí na profissão de vocês? Conscientizar nossos operários. Qual a primeira conscientização? Mostrar para ele que tempo é dinheiro, tá? Se ele está parado, ele está exaurindo os recursos da empresa. Se ele está trabalhando com produtividade, fazendo rápido as coisas, ele está fazendo com que o produto saia mais barato na ponta. Outra coisa que é preciso conscientizar, que o ciclo de produção tem que ser cada vez menor, né? Então, por isso que as empresas investem em robótica, tecnologia, máquinas novas, para que o ciclo de produção fique menor. A gente não pode perder muito tempo produzindo o produto. Quanto maior é o ciclo de produção, mais caro vai ficando. Outra coisa que você tem que conscientizar, aumentar neles o conceito de que é preciso trabalhar com informação, principalmente informação estatística. Ele tem que ter uma boa base estatística. Ele precisa entender que hoje a gente trabalha muito com indicadores, com metas, entendeu? Então, ele tem que conscientizar disso. Outra coisa que você tem que conscientizar, o ambiente de trabalho ele tem que ser saudável, ele tem que ser seguro, ele tem que ter os EPIs, né? Ele tem que usar os equipamentos, né? De proteção. O ambiente tem que estar limpo, tem que estar saudável, ele tem que preservar os banheiros limpos. Tudo isso é saúde, é satisfação. Você tem que conscientizar os operários a despertar o orgulho pelo trabalho, senso de realização, né? A gente tem que se parar, porque o que aconteceu com o Brasil? É uma questão cultural. Eu li um livro que chama 1808. O Brasil é um país novo, porque o Brasil só virou nação em 1808, embora foi descoberto em 1500, mas até 1808 o Brasil não era nada. É assim, a gente pode olhar o Brasil sob duas óticas, né? Você pode olhar o Brasil de uma forma otimista ou uma forma pessimista. Uma pessoa otimista vai ver o Brasil bem, porque o Brasil é a 18ª economia, um país aí de 200 anos. Né? A Europa tem não sei quantos anos. Né? A primeira faculdade no Brasil tem 100 anos. Só Harvard tem 400 e poucos anos. Então, assim, o Brasil fez muito em pouco tempo. Agora, se a gente olhar com o lado negativo, a gente fica meio desanimado mesmo, com tanto problema, né, que a gente tem no país. Mas o Brasil só virou nação a partir de 1808, com a vinda de Dom João VI, que ele fugiu da guerra, né, fugiu de Napoleão, e ele veio se abrigar aqui no país. Aí ele teve que criar uma infraestrutura. Aí o Brasil virou país. Até então era um montoado de terra de índio e tal, né? Mas aí nós fomos colonizados, nós tivemos
escravos, trouxemos da África, escravizamos, né? E, para completar a nossa tragédia, fomos o último país a libertar os escravos. E aí, o trabalho no Brasil ficou relacionado a uma coisa não muito nobre, porque os ricos não trabalhavam, eles tinham os escravos. Eles tinham pessoas que carregavam ele em carruagem. Né? Não tinha carro naquela época, era carruagem, os escravos que carregavam. E aí, o que acontece? A gente vê hoje trabalho como... Lógico que não é todo mundo mais, né? Isso já mudou. A gente vê o trabalho hoje como um castigo, porque era um castigo, né? Os escravos eram castigados. O trabalho era uma coisa que, que não era uma coisa nobre de se fazer. Só que isso, gente, cultura, você não muda de uma hora para outra, não. Você pode até pensar que não é isso, mas é isso que as pessoas sentem. É muito interessante, é inconsciente. A gente ainda vive como os escravos, de uma certa forma. Ainda tem briga de classe no Brasil. E como tem? E está muito evidente agora. Então, a gente ainda vê o patrão como se ele fosse seu dono. Você, às vezes... não estou falando que é todo mundo, gente. Estou só falando que é uma coisa cultural. E ainda tem isso. E só que isso já devia ter acabado. Tanto pelo lado do patrão, não estou só culpando o empregado, como pelo lado do patrão e do empregado. Ainda existe aquela coisa de meio que briga de classe. Eu sou rico, você é pobre. Você trabalha para mim, eu que te pago. Aí tem as madames, né? Então existe isso e o trabalho ele fica sendo uma coisa que não é nobre. Aí a pessoa não se sente realizada, né? Aí como que seria que combateria isso? A gente combateria colocando vamos dizer, o funcionário participando. Não existe essa coisa seria parceria. Nós precisávamos de ver patrão e empregado como parceiros e não como concorrentes. Então, na hora que vai negociar o salário, é uma briga. Aí você vê que as pessoas pagam com má vontade, entendeu? Pagam com má vontade. O empresariado brasileiro paga mal, reclama, entendeu? E às vezes até tem, tá? Não estou falando aquele pequeno que passa dificuldade, não. Eu falo um grande empresário, paga mal. Se ele puder pagar mínimo possível, ele paga. Aí reclama que tem muita lei trabalhista, mas se não tiver também, ele não vai ter a consciência. Então, nós estamos nesse nível, entendeu? Então, nós que somos do curso superior, que somos cabeças pensantes, nós já devíamos pensar que todo mundo tinha que trabalhar, participar dos lucros, lutar pela empresa, sentir dono da empresa, porque você também está correndo risco junto com o seu patrão. O patrão não vê o empregado como inimigo, mas vê como um parceiro. Esse seria o mundo ideal, mas a gente vai levar tempo. Mas não é utopia isso não, tá? Isso não é utopia, não. É uma questão de conscientização. É o que eu estou procurando fazer aqui. Né? A gente sentir orgulho pelo que faz, sentir realização. Né? Eu, como professor, sinto um prazer muito grande em dar aula. Eu sinto realização do que eu faço. Ah, mas tudo bem, é professor, né? Mas e se você fosse operário? Mas eu toda a vida, eu fui office boy. Meu primeiro emprego foi office boy. Eu já fui cobrador. Pegava bicicleta e cobrava os outros na rua. Mas tudo que eu fiz com paixão. Tudo que eu fiz, eu não sei porquê. Eu nasci um pouco assim. Tem meus defeitos, né? Porque eu estou aqui me enaltecendo. É ruim, né? Quando a gente fala bem da gente mesmo, fica uma coisa antipática, né? Mas eu estou nesse caso, tá? Lógico que eu tenho outros defeitos, mas também não vou ficar falando dos meus defeitos, né? Estou falando agora um pouquinho da minha qualidade. Toda a vida, quando eu comecei a trabalhar, eu já quis... Eu gosto de dinheiro. Não vou mentir. Eu sempre gostei de dinheiro. Sempre gostei de sair, entendeu? Eu nunca fiquei pensando em luxo, mas gostar de sair, viajar, passear, eu sempre gostei. Então, eu aí comecei a trabalhar com 16 anos, e eu nunca fui rico, mas também não precisei de ajudar em casa, isso eu confesso. Meu pai nunca me falou assim, eu pegava, mas eu tinha que dar para meu pai. Não, o dinheiro era meu, também fui independente. Paguei minha faculdade, né? Fiz tudo sozinho. Ganhava um salário mínimo, eu fui cobrador, ganhava um salário mínimo. Pô, um salário mínimo para o cara que não tem família, solteirinho, com 16 anos, porque naquela época eu podia trabalhar com 16 anos, eu ia direto para o Rio de Janeiro.
E direto, aproveitei, tinha amigo no Rio, ligava, me pega na rodoviária. Naquela época era tudo um pouco mais fácil, porque você podia viajar com 16 anos, ninguém, juizado de menor, não estava nem aí. Eu conto isso, é difícil, mas o Brasil é um pouco irresponsável, mas ao mesmo tempo, acho que a gente tinha responsabilidade. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu comparo um garoto de 16 anos comigo que tinha 16 anos, eu acho que eu tinha mais maturidade. Não sei se é porque eu comecei a trabalhar com 16 anos. E vejo hoje um rapaz de 16 anos, que eu dou aula para essa galera, eu acho que eu tinha. A minha geração tinha, né? E assim meus pais também. Meu pai casou com 17 anos. Parece que eles eram mais maduros. Parece que as coisas têm, né? Estão se modificando aí. Né? A gente está deixando o adolescente se estender demais, acho eu. Aí já é uma opinião pessoal, aceito qualquer coisa que vier contra isso. Mas o que eu estou falando isso tudo aqui é porque a gente precisa de despertar esse orgulho pelo trabalho, e aí eu falei, e não só pelo fato de hoje eu ser professor, mas toda a vida, tudo que eu fiz, eu procurei fazer com perfeição, fazendo bem feito, porque eu queria ganhar dinheiro. Eu sempre que entrava numa empresa pensando em crescer, entendeu? Mas depois eu quero passar para o escritório, depois eu quero isso. E foi assim que as coisas foram acontecendo. Uma certa ambição. Por que que nós empobrecemos, né? Nós, que eu estou falando como país, e por que que o Brasil tem empobrecido? O Brasil aí, ó, vamos fazer uma estatística agora. Eu falei que o Brasil é a 18ª economia. Já foi a 8ª, agora é a 10ª e já está para cair, tá? Vai sair agora daqui a pouco na televisão aí, o Brasil já vai cair. Então o Brasil tem perdido essa corrida. Porque nós estamos vivendo um ambiente muito hostil, né, gente? Vamos ser sinceros. Nós estamos vivendo um ambiente... Aliás, nós vivemos num ambiente super competitivo devido à globalização, mas internamente nós estamos vivendo um ambiente hostil. E não é muito pela pandemia, não é por conflitos políticos. Desde do impeachment, a gente nunca mais teve sossego. Não estou aqui defendendo A ou B, né? Nem quero discutir isso, mas o impeachment ele foi um rompimento. Então, quem era do partido do PT não aceita. E vai ficar malhando agora os outros partidos. E esses partidos agora estão sofrendo as críticas, né, por causa do... E aí fica essa briga. Então, foi uma decisão ali que o impeachment é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Não é uma brincadeira, né? E aí criou, o Brasil ficou dividido. O Brasil hoje é um país totalmente, como os Estados Unidos também, né? Isso atrapalha. Nós estamos vivendo... Nos Estados Unidos atrapalha, mas eles são ricos, né? A gente não pode dar esse luxo. Então, nós temos inúmeras razões para esse empobrecimento, que explica esse empobrecimento, não estou criticando, né? Mas tem um problema político, né? A própria estrutura política, que a gente vive falando que tem que fazer reforma e tal, mas nunca se faz, político trava muita coisa, um problema estrutural do país, por pouco investimento, então nós temos um problema aí de energia elétrica, nós temos um problema de estradas ruins, nós não aproveitamos o grande potencial que o país tem de recursos hídricos, então nós temos vários problemas. Mas o maior de todos, para mim, é a falta de uma educação de qualidade. Esse é o maior problema de tudo, porque nós temos poucos investimentos em pesquisa. O país só desenvolve quando faz pesquisa. Bom, gente, era isso que eu queria falar nessa primeira parte da aula, entendeu? Eu não sei se vocês aí, os 6-2 que estão aí, tiveram paciência para me ouvir, mas eu tentei simplificar todo o conceito da qualidade do que nós vimos ao longo desse semestre. Eu chamei essa matéria de tópicos especiais. Quero que vocês depois baixem esse material quando eu postar e guardem com muito carinho. Vai lá, dá uma olhadinha, porque aqui está mais ou menos um resumo do que a gente viu. E essa aula fica gravada. Se precisar, dá uma revisada na aula, passa rápido, né? Porque tem coisa que às vezes, isso aí o Alexandre está muito chato. Eu sei que eu sou mesmo. Aí você dá uma passadinha rápido, mas não deixe de assistir, entendeu? Vou encerrar essa primeira parte da aula aqui, faltam 4 minutos, para a gente já começar a segunda parte, né? Já com outro assunto. Beleza? Então, estou encerrando aqui. Aguardo vocês aí.